No final do século XIX, durante a febre do ouro na África do Sul, dezenas de minas surgiam em regiões isoladas. Algumas abertas às pressas, sem segurança adequada. Homens desciam com lanternas precárias enfrentando túneis estreitos, calor sufocante e poeira constante. Enquanto a ameaça de desabamentos pairava a cada passo, uma dessas minas, localizada em uma encosta remota, guardava segredos que atravessariam gerações. Relatórios oficiais eram breves e frios. Acidentes eram registrados com datas e nomes, mas detalhes sobre o que acontecia lá dentro jamais eram divulgados. Muitos trabalhadores desapareciam sem deixar rastros. Alguns corpos nunca retornavam à superfície. Moradores antigos falam de uma escuridão diferente, algo que não podia ser explicado apenas pela falta de luz. Diziam que a mina parecia viva, que ouvia, observava e seguia cada passo. Estranhos ecos, murmúrios quase humanos, sombras que se moviam sem razão. Os turnos eram longos. Os trabalhadores alternavam entre galerias que desciam a dezenas de metros abaixo da superfície. Ferramentas enferrujadas rangiam sozinhas, e lanternas tremeluziam mesmo sem vento. Alguns relataram ouvir gemidos distantes, impossíveis de localizar. Durante o colapso parcial que levou ao fechamento da mina, ninguém conseguiu resgatar todos. Aqueles que sobreviveram falavam de Peter, um trabalhador responsável por vigiar as galerias mais profundas. Ele era um homem calmo, metódico, que conhecia cada curva da mina como a palma da mão. Mas naquele dia, Peter simplesmente desapareceu. Moradores da região afirmam que, até hoje, o terreno onde a mina se encontra parece respirar à noite. Uma sensação de presença constante, pesada, que só aumenta à medida que o silêncio se torna absoluto. Alguns dizem que o vento carrega murmúrios que repetem nomes esquecidos, como se a mina ainda lembrasse de todos que cruzaram seus túneis. Caminhar perto da entrada à noite é experimentar o mesmo medo que os primeiros trabalhadores sentiram. Cada pedra solta, cada estalo de madeira, cada sombra em movimento desperta uma percepção de que algo nunca deixou aquele lugar. Peter, dizem, ainda caminha por lá, embora ninguém o veja diretamente. Apenas sente sua presença. Peter era conhecido por sua calma e disciplina. Durante o turno final, ele desceu sozinho a uma galeria mais profunda da mina, responsável por checar ferramentas e registrar medições. Naquele dia, a entrada principal cedeu parcialmente, bloqueando a saída. Equipes de resgate foram enviadas imediatamente. Procuraram por horas. Nada encontraram. Oficialmente, a mina estava vazia, mas relatos orais da região contavam outra história. Peter não havia saído. Algo o manteve preso ali. Moradores mais velhos descrevem fenômenos inexplicáveis. Lanternas que apagavam sozinhas. Ferramentas que se moviam sem serem tocadas. Passos ecoando pelos túneis como se alguém percorresse cada corredor. Aqueles que se aproximavam da entrada sentiam um frio estranho. Uma presença que não podia ser explicada. A fama de Peter cresceu entre trabalhadores e exploradores. Alguns afirmavam que ele não buscava contato, não atacava. Ele apenas caminhava silenciosamente, repetindo cada passo do último turno, mantendo vigilância eterna. Durante anos, aventureiros tentaram explorar a mina. Alguns relataram sentir olhos invisíveis sobre eles. Outros ouviram sussurros, gemidos, sons de batidas metálicas, mas jamais localizaram a origem. Muitos desistiram e nunca retornaram. A narrativa sobre Peter transcendeu o tempo. Ele se tornou uma sombra viva da história da mina. Uma presença que observa e espera, sem pressa, que alguém atravesse o limite de sua paciência, mantendo a mina como ela sempre foi, um lugar de trabalho interrompido, abandonado fisicamente, mas jamais vazio espiritualmente. Com o passar das décadas, histórias começaram a emergir. Curiosos, exploradores e caçadores de histórias sobrenaturais tentaram adentrar a mina. Aqueles que ousaram relataram sons de passos ritmados, batidas metálicas, sussurros que pareciam repetir nomes antigos, e o ar que ficava cada vez mais pesado conforme avançavam. Uma luz fraca surgia em alguns túneis, como se uma lanterna antiga fosse carregada por alguém invisível. Outros juravam ver sombras movendo-se entre pilares de madeira ou atrás de paredes de pedra. A sensação de serem observados era constante, crescente e sufocante. Exploradores que conseguiram ir mais fundo relatavam que o frio não era natural. Ele surgia repentinamente, gelando ossos e arrepiando a pele. Lanternas falhavam, passos ecoavam, mas nunca era possível identificar de onde vinham. Alguns afirmavam ouvir respiração atrás deles, enquanto nada se movia. Um grupo de aventureiros disse que sentiu a presença de Peter. Ele não se apresentava, não falava,
mas percorria silenciosamente os corredores paralelos, monitorando cada passo. Cada ferramenta enferrujada parecia ganhar vida própria. Ferramentas que caíam sozinhas, cordas que se moviam, batidas secas ecoando no túnel. A narrativa se repetia. Quanto mais fundo se ia, maior era a sensação de perigo, não físico, mas psicológico. Cada som, cada sombra, cada detalhe reforçava que a mina não era apenas um espaço abandonado, mas um local onde o tempo parou e o trabalho inacabado se tornou eterno. Nas profundezas esquecidas da terra, onde o tempo parou e a escuridão reina, um grupo de exploradores corajosos se aventura. Cada passo ecoa nos corredores estreitos. Um labirinto claustrofóbico de rocha bruta e umidade. Gotas de água escorrem incessantemente, formando pequenas poças que refletem a luz fraca das lanternas. O musgo verde escuro e a ferrugem em equipamentos antigos contam a história de um abandono profundo. De repente, uma lanterna pisca e se apaga, mergulhando um deles na escuridão total por um instante. Um frio intenso e inexplicável permeia o ar, fazendo o vapor sair de suas bocas a cada respiração. No fundo de um corredor, silhuetas curvadas e imóveis surgem, quase imperceptíveis na penumbra. Suas mãos seguram lanternas antigas e apagadas. Suas roupas esfarrapadas mal se distinguem. Ao se aproximarem, as figuras desaparecem rapidamente como fumaça quando a luz as atinge. Uma sensação gélida de estar sendo observado os envolve, mesmo nos corredores vazios. Sussurros indistintos e arrepiantes ecoam dos cantos escuros, quase inaudíveis. Pelas paredes, símbolos e runas antigas, palavras de um passado esquecido, parecem ganhar vida. Nomes de trabalhadores desaparecidos gravados na rocha sussurram histórias de tragédia. Batidas metálicas, vindas de diferentes direções, quebram o silêncio opressor da mina. Os ecos se distorcem nos túneis tortuosos, criando uma sensação de desorientação e pânico. A presença se intensifica. Um arrepio percorre a espinha de um explorador que se vira, mas não vê nada. Cada corredor parece ganhar vida, as paredes se contorcendo, a mina respirando ao redor deles. A pressão da rocha se torna física, sufocando, como se a própria mina os estivesse esmagando. A mina tem consciência, um ser gigante e observador, cujos olhos são as sombras e a escuridão. Finalmente chegam a uma área mais ampla e escura no fundo, onde o silêncio é quase palpável. Uma pequena nuvem de vapor surge, como se alguém estivesse respirando perto, sutil e profunda. Pegadas na poeira, com o som de passos lentos e rítmicos, parecem seguir seus movimentos. Uma ferramenta de mineração balança levemente, como se tivesse sido tocada por uma mão invisível. Cordas penduradas no teto balançam suavemente, sem vento aparente. A tensão aumenta. Imersos em um silêncio pesado e opressor, seus rostos revelam puro terror e exaustão. Imagens rápidas e distorcidas dos exploradores. A linha entre o real e o imaginário se desfaz. A lenda se reforça. Peter, uma sombra eterna, invisível, mas sempre presente, na mina abandonada. A mina permanece, escura e misteriosa, com a sensação de uma presença constante, a sombra de Peter. Hoje, a mina permanece fechada oficialmente, mas as histórias nunca cessaram. Moradores relatam passos vindos de dentro, ruídos metálicos, vozes indistintas, e sombras que se movem mesmo quando ninguém está presente. Exploradores modernos afirmam que, ao adentrar, a sensação é imediata. Ar pesado, frio intenso, e a impressão de serem seguidos por alguém invisível. Lanternas tremem, sombras surgem e desaparecem, e cada corredor parece se estender infinitamente. Muitos juram ver Peter percorrendo os mesmos caminhos que percorreu em vida. Ele não fala, não ataca, apenas observa. Ferramentas se movem sozinhas. Batidas ecoam e a presença da mina é sentida como se estivesse viva. Alguns que permanecem por tempo demais relatam um aviso silencioso, uma sensação clara de que ultrapassaram o limite permitido. A mina não perdoa a curiosidade imprudente. Alguns lugares guardam apenas memórias, outros guardam presenças. Esta mina continua ativa, observando, esperando, lembrando que nem tudo que foi abandonado foi deixado para trás. E que Peter, o homem que nunca saiu, continua a vigiar cada corredor, cada túnel, cada sombra.